Bom dia, gente. Paz do Senhor Jesus a você. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, por favor. Encontre esse texto sagrado aí. Encontrou aí? Dá para dar uma cutucadinha aí, um bom dia? Quem você não deu ainda, por gentileza? Bom diazinho, cheio de graça. Atos 18. Nesses 16 primeiros versos, quero convidar você para a gente visitar um pouco a história narrada por Lucas, tá bom? É a história do povo de Deus, é a história do início da igreja, é a nossa história, né? A nossa. E a partir dessa história bíblica, a gente revê o princípio de quem nós somos, né? Somos estes amados e amadas do nosso Senhor, não é? Somos, não somos? Somos amados do nosso bom Deus. E rever a nossa história nos faz lembrar isso. Depois disso, Paulo saiu de Atenas, versículo 1, e foi para a cidade de Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, que era da província do Ponto. Fazia pouco tempo que ele tinha chegado da Itália com Priscila, sua esposa. Eles tinham saído de lá porque o imperador Cláudio havia mandado que todos os judeus fossem embora de Roma. Paulo foi visitá-los e acabou ficando ali para trabalhar com eles, porque a profissão de Paulo e a deles era a mesma, isto é, eles faziam barracas, tendas. E todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e não judeus. Procurava convencer os judeus e não judeus. Depois que Silas e Timóteo chegaram da província de Macedônia, então o time aumentou. Continuo no verso 5. Paulo começou a dar todo o seu tempo, ou seja, não mais fazia tendas, para anunciar a mensagem. Ele afirmava aos judeus, agora só judeus, que Jesus é o Messias. Verso 6. Mas alguns deles ficaram contra Paulo e o xingaram. Então, em sinal de protesto, ele sacudiu o pó das suas roupas e disse: se vocês se perderem, os culpados serão vocês mesmos. A responsabilidade não será minha. De agora em diante, vou anunciar a mensagem aos gentios. Então ele saiu de lá, início do verso 7, e foi morar na casa de um homem chamado Tício Justo, um gentio que adorava a Deus. Um gentio que adorava a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Paulo, muito esperto, do lado da igreja ele foi morar. Crispo, que era o chefe da sinagoga, também creu no Senhor Jesus. Crispo, se era chefe da sinagoga, um judeu, judaizante, também creu no Senhor Jesus. E todas as pessoas da sua casa creram. O pai crê, todos creem. Muitas pessoas, continuo no verso 8, da cidade de Corinto, ouviram a mensagem, creram e foram batizadas. Certa noite, Paulo teve uma visão e nela o Senhor disse:
Não tenha medo, continue falando e não se cale. Vocês acham que precisaria dizer isso para Paulo? Fala sério. O Senhor Jesus aqui está que está, né? Olha só, certa noite Paulo, verso 9, teve uma visão e nela o Senhor disse: não tenha medo, continue falando e não se cale. Verso 10, porque eu estou com você. Diz Jesus a ele: eu estou com você. Ninguém poderá lhe fazer nenhum mal. As palavras lindas do nosso Senhor. Pois muitas pessoas desta cidade são minhas. Muitas pessoas desta cidade são minhas. Verso 11, Paulo ficou ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus àquela gente. Quando Galho se tornou governador da província da Acaia, os não-judeus, ou melhor, os judeus se juntaram contra Paulo. Eles o aguardaram, o levaram ao tribunal e disseram ao governador, verso 13, este homem está querendo convencer o povo a adorar a Deus de um modo que é contra a nossa lei. Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus: judeus, se isso fosse alguma falta grave ou um grande crime, seria justo que eu tivesse paciência para escutá-los. Mas, como é só uma questão de palavras, de nomes e da província e da própria lei de vocês, resolvam vocês mesmos. Eu não vou ser juiz nesses assuntos. Em seguida, os expulsou do tribunal. E então eles agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o surraram diante do tribunal. Porém, Galho não se importou com isso. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, está aqui, Pai, parte da história do Senhor Espírito Santo com o teu povo, parte da nossa história, parte do Senhor conosco. Nos abençoe no entendimento, na revelação desta passagem da Tua Palavra. Senhor, precisamos de entendimento novo a todo momento. Entendimento, Pai, do Senhor, para este momento, Pai, que a gente vive, para a vida de cada um de nós, para as nossas famílias, para a família de fé, para a família Tabernáculo, Senhor. Deus, não nos deixe sem orientação, Espírito Santo, senão a gente perece. No nome de Jesus, nós precisamos da voz do Senhor firmemente, compreensível a cada coração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Tem sido o motivo das nossas orações, Deus abrir o nosso entendimento, se essa é uma expressão que cabe para uma fala inicial assim. Tem sido a nossa oração que Ele reafirme a nós os propósitos diários que a gente tem, e em especial esses propósitos ou os que dizem respeito sempre ao outro. E às vezes eu sei que é até meio chato você ouvir sempre a meditação que diz respeito ao cuidado do outro, a olhar para o outro, a nossa vida impactar o outro, a batalharmos para que o outro possa ter algo melhor, sempre o outro, e sempre o outro, e o outro, e o outro. Pois é isso mesmo. E vamos continuar. Porque o cuidado, o autocuidado com as nossas coisas, com a construção do que somos, da nossa vida, dos nossos, a gente não precisa ensinar para você já sabe fazer muito bem. Nós sabemos. Então, sempre eu penso que é interessante e é até próximo ao que a gente vê na vida dos personagens bíblicos, a gente ser estimulado a não olhar apenas
para o nosso próprio umbigo, no que diz respeito a toda a vida. E nós sermos responsáveis para sermos esses agentes do Senhor ao cuidado com o outro, a trazer o outro e as suas necessidades, principalmente necessidades da sua alma, para perto de nós, para perto do Senhor. Se somos este lugar seguro, a gente hoje vai perceber com esses momentos aqui que vimos na vida de Paulo e os seus amigos em Corinto, na chegada do Evangelho a esta cidade, e vou passar um pouquinho pela história, né, que Lucas descreve para a gente, vamos perceber algo que tem impactado bastante a minha própria vida e o momento que eu vivo com o Senhor e com vocês. O que? Para quem é este lugar seguro? Para quem é a igreja do Senhor? Para quem a gente pode investir e andar mais milhas, compartilhando coisas da nossa vida com ela? Então, se somos este lugar seguro, igreja do Senhor, quando digo compartilhar nossa vida, automaticamente a gente vai estar compartilhando nossa vida que é rendida ao Senhor. Então, não importa o que a gente compartilhe, compartilhando nossa vida vai ser um compartilhar do Senhor. Amém, gente? Seja o que for, a gente estiver falando, vivendo, experimentando qualquer coisa, compartilhando nossa vida, a gente compartilha coisas do Senhor, não é? Coisas de Deus, coisas de Jesus. Então, nesse sentido, eu volto à minha pergunta para você poder refletir. A quem eu posso compartilhar isso? A quem eu insisto? Na fala de Jesus, ou no exemplo que ele nos dá, nos 3 anos de ministério que ele exerceu, tem algumas vezes que ele convida, e quando o convidado segue, esse convidado passa a aprender coisas do reino durante todos os 3 anos em que Jesus exerceu o ministério dele aqui. Mas tem alguns que Jesus convida, e caso eles não queiram seguir a Jesus, também está tudo bem. Jesus não muda o caminho dele por conta daqueles que não querem. Jesus não muda a rota dele por conta daqueles que rejeitam, que desprezam, que conscientemente rejeitam o que ele veio trazer. E como o apóstolo diz ser imitador de Jesus, ele também dá exemplos para nós de rejeitar aqueles que não querem, de rejeitar e seguir o seu próprio caminho. Quando ele chega em Corinto, olha o meu teste de hoje, quando ele chega em Corinto, ele então vai proclamar o Evangelho. E quando ele vai proclamar o Evangelho, ele começa no local onde se deve, que é na sinagoga, na igreja, falando aos seus amigos, àqueles que ele julgava ser os que iriam aceitar de pronto o Evangelho que ele estava trazendo. A forma como a Nova Tradução na Linguagem de hoje descreve, a forma diferente de adorar ao nosso Deus. Essa é a acusação que eles fazem a Galho, o governador, quando levam Paulo a ser julgado por ele. Ele está pregando um evangelho, uma forma diferente de se adorar ao nosso Deus. Então, a gente quer que o Senhor julgue isso daqui. Paulo começa lá em Corinto, veja, ele chega nessa cidade e começa a falar do evangelho a essas pessoas. A partir dessa história bíblica, se formos ver de ordem cronológica, crescente, o Paulo acaba de sair de Atenas, o centro da filosofia da Grécia. E ele permanece ali, naquele centro cultural, e deve ter discutido muito e usado todo o seu conhecimento. Mas ele se volta para Corinto, depois de passar por Bereia, Atenas, depois ele vai para Antioquia, mas ele dá uma passada e fica 1 ano e meio ali em Corinto. Essa
eu disse a vocês que a gente passa um pouquinho pela história bíblica contada a nós por Lucas, porque é a primeira vez que o Evangelho chega em Corinto. A gente não conversa, não fala, não estuda, não lê muito acerca da igreja de Corinto. Aqui o Evangelho é fresquinho lá. É a primeira vez que o apóstolo chega até essa cidade e com ele traz o reino. Lá já tinha os judaizantes, a sinagoga já estava estabelecida lá, mas o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é pela primeira vez que ele chega lá. Guiado pelo Espírito Santo, é como que se o apóstolo tivesse sacudido a poeira de Atenas dos seus pés, ele bateu a porta em Atenas e não encontrou gente de paz lá, e ele foi para Corinto, né? Foi para Corinto. Ficava mais ou menos uns 2 dias de viagem, e lá foi o apóstolo até Corinto. Na época, essa era uma cidade reconstruída, pois por conta das guerras, ela foi destruída. E aí, na época da igreja primitiva, era uma nova cidade. E uma cidade que já foi reconstruída pelos romanos e já ganhou o lugar de centro comercial do Império Romano. Então, onde tem comércio, tem grana. E onde tem dinheiro, tem um Deus opositor ao Senhor. Onde tem dinheiro, tem um Deus opositor ao Senhor. Um Deus que é cativante, um Deus que dá coisas urgentes às pessoas que querem. Um Deus poderosíssimo, que o nosso Senhor o denuncia e pede para a gente ter cuidado com Ele. Este é um Deus poderosíssimo, que caminha, assim como o Espírito Santo, no meio da igreja. E ronda o nosso coração, porque com Ele é dado poderes aos seres humanos. As necessidades são satisfeitas urgentemente. Como que fast food, este Deus é perigosíssimo e nós não podemos desprezá-lo. Fecho parênteses e vamos voltar para sou igreja, este lugar seguro. E estou oferecendo a algumas pessoas esta segurança para as suas vidas. Vejamos, como é que vamos identificar se vale a pena continuar, insistir em anunciar esta segurança para as pessoas? Tem uma dica. Quando elas sinalizam que querem. Pode ser que você seja encherido, profeta, profetiza, e você não respeite isso. Vai perder seu tempo. Porque já dizia os antigos que não vale a pena a gente pegar um filhotinho de porco, lavá-lo, deixar ele dentro de casa, levar para o apartamento, deixar ele bonitinho, colocar uma orelhinha no seu boca, escovar os dentes dele, levar ele para o veterinário. No primeiro momento que você for viajar e deixar ele com um parente seu, que ele tiver quintal, ele vai para onde? Para a lama. Porque ele é um porco. Então não adianta jogar pérolas aos porcos. Entende o que eu estou dizendo? Não adianta levar segurança para quem se sente seguro e não quer outra segurança. Estão ensinando a nós outras maneiras de servir, de adorar ao nosso Deus. Nós não queremos. A gente quer ficar na forma antiga. E aí, quando o nosso Senhor Jesus diz assim, vá, venda tudo que você tem, dê o resultado da sua venda aos pobres, depois você siga-me. Então, essa foi a condição. Jesus ficou lá, perdendo tempo com ele? Não. A gente imagina que ele não segue o Senhor e volta a viver a sua vida com um Deus que lhe dava prazer, a grana, o poder, e o seu olhar estava sobre ele. Era uma cidade influente, volto a Corinto, em virtude do seu comércio. Era conhecido também pela extravagância, na sua imoralidade, na perversão. Aqui, o apóstolo Paulo trabalha na pregação do Evangelho e, no início, junto com a sua profissão, o exercício dela. Ele era aqueles que faziam tendas e ele ganhava vida assim. E, no primeiro momento, ele trabalhou nas duas coisas, talvez para ser conhecido, né? Você chega em uma cidade e você vai
ter contato apenas com aqueles que são crentes, sábado, manhã e tarde, na igreja. Então, você fica restrito. Quando você exerce uma profissão, você vai conhecendo o vizinho, você vai conhecendo as pessoas que têm necessidade, você vai interagindo, você vai jogando bola com elas, você vai no comércio delas, você vai nas festas de aniversário dos filhos delas. Então, ele foi se estabelecendo e no primeiro momento do seu ministério, ele continuou o seu trabalho. E no exercício dele, assim, ele ganhava o pão, mas também ganhava o coração. Ganhava a confiança das pessoas para ele poder ir para a casa do rapaz que morava do lado da igreja lá, ajuda aí, gente. Isso, do Crispo, nome esquisito também, por isso que eu esqueci. Ele foi morar na casa do Crispo, e o Crispo recebeu. Vocês imaginam, eu do nada chego lá na sua casa e falo assim, vim morar aqui, passar uns dias aqui com você. Você não sabe quem eu sou, de onde eu vim, nem para onde eu vou, você vai me aceitar na sua casa? Um dia, 2, 3, vai ficar lá? Não. Mas o Paulo tinha já a confiança desse Crispo, e certamente ele tinha uma casa ampla e cedeu um espaço para o Paulo morar lá. Bom, pelo menos 1 ano e meio ele ficou ali, residindo em Corinto. E durante esse período é que a igreja ali nasce. Não a continuação da sinagoga, mas a igreja de Jesus. A igreja de Jesus. Dentre as cidades do mundo antigo, particularmente a história bíblica contada a nós, aquelas cujas ruínas são estudadas e vê a preservação da informação bíblica com os achados arqueológicos hoje em dia, tem Éfeso, na Turquia, que é a primeira que se encontra mais intacta diante dos escritos bíblicos. Logo depois de Éfeso vem Corinto. Diante dos achados também, Corinto, em suas ruínas, faz parte da integridade de históricos da arqueologia descritos por Lucas a nós em Atos. A sinagoga está lá e foi encontrada. A casa de justos, que é citada aqui, também foi encontrada. A planície ou tribunal onde Galho julgou o apóstolo Paulo foi encontrado também. Onde houve aquela audiência com Paulo foi encontrado, a planície intacta. Referência sobre a veracidade dos escritos que Lucas traz para nós. Bom, continuemos. Todos os sábados discorria na sinagoga. Deixa eu ver que versículo que eu estou. Todos os sábados discorria o apóstolo Paulo, ou seja, ele, verso 4 a 7, persuadindo tanto judeus como gregos. Aí Silas e Timóteo vêm da Macedônia. Paulo deixa de fazer tendas e se entrega apenas ao anúncio da palavra, testemunhando. E ele insiste com os judeus e não judeus. Opondo-se eles e blasfemando, o apóstolo toma uma decisão. Ele até que insistiu. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse: sobre a vossa cabeça seja o vosso sangue agora. Eu dele estou limpo, e desde agora eu vou para os gentios. Paulo prega nesse lugar, durante um período, neste 1 ano e meio em Corinto. Alguns creem, mas a maioria se torna hostil à mensagem do apóstolo. Paulo, então, deu uma mensagem aqui a eles que é bem descrita no Antigo Testamento. Ele faz um sinal. Se ele sacode a roupa, gente, primeiro ele faz o quê com a roupa dele? Tem que tirar. Então, no meio do culto, imagine, ele tira a primeira roupa, fica seminu diante da sinagoga e sacode. É isso mesmo, sacode. Essa coisa de profeta e de gente da Bíblia ficar nu não é nova, não. Tem um aí que ficou 2 anos andando pelado para lá e para cá.
pregando o evangelho. Ele sacode e então ele diz que não mais estaria com aquela gente, não mais iria comunicar o evangelho de Jesus Cristo àquelas pessoas, ele iria para os gentios. Nós encontramos então, nesse momento, o apóstolo dando um ultimato àquelas pessoas. Se vocês não querem, eu não vou mais insistir com vocês. Aqui está uma dica para nós clara. Por que que a gente deve atender aquilo que as pessoas estão clamando, rejeitando a nossa mensagem? Não por desprezar essas pessoas, mas porque quando nós dispomos um tempo àqueles que não querem, essas pessoas estão nos sugando na demonstração de uma segurança para as suas vidas. Então, quando a gente sacode também, como Paulo, nessa demonstração, claro que agora de forma mais educada, não vai ficar pelado na frente de ninguém, você, quando faz isso, você abre espaço na sua vida para uma outra pessoa. E aí você tem oportunidade, tempo, você tem essa expertise para encontrar um outro coração, para você compartilhar esta segurança que você tem aprendido com o Senhor. Talvez você, refletindo aí, se você está comigo na meditação, ou se você está apenas preocupado se eu vou derrubar água ou não, se você está comigo, talvez, mas de qualquer forma, foi deixado uma vida para trás. Não. De qualquer forma, uma vida rejeita quando você anuncia a segurança para ela. Muda o questionamento que fica mais fácil para você. Mas eu não devo insistir, eu não devo andar mais com ela, eu não devo bater mais a porta dela. Veja você. E decida-se em atender aquilo que as pessoas estão sinalizando para você. Tem uma linha tênue que deixa claro, a meu ver, quando você está anunciando o reino e quando você está sendo inserido na vida das pessoas. Quando você se intromete na vida das pessoas. Talvez eu esteja extrapolando aqui na minha fala, que alguns não passaram nem pela primeira fase de ser enxerido, mas aí eu já não estou mais nesse ponto. Nós estamos compartilhando, revendo esta vida que não diz mais respeito a só um olhar para nós, então compartilhando algo nosso aos outros. Então, quando a gente insiste, então eu penso que vale a pena ponderar a possibilidade de outro coração estar aberto à sua vida, entrar na vida dele. E como a sua vida é uma vida segura, quando você entra na vida de uma pessoa, a segurança vai junto. Como você pertence ao Senhor, é justo e é regenerado, é santificado pelo Senhor, quando você entra na vida de uma pessoa, isso vai junto com você. De qualquer maneira, não há como desprezar essa consideração. Quando entramos na vida das pessoas, com a nossa profissão, com o entretenimento que fazemos juntos, com a nossa família entrelaçada, o reino entra. É disso que eu estou compartilhando com você. O reino entra. Quando você presta serviço a outras pessoas, se você faz parte da área da saúde, o reino entra. O reino entra. Então é preciso, a meu ver, ficar bem atento se vale a pena insistir. E agora o apóstolo diz assim, de agora em diante, olha que palavra libertadora, gente, e que às vezes a gente fica com medo de dizer. De agora em diante eu me dirijo aos gentios. É muito triste se quando a gente toma essa decisão e a pessoa que rejeita é a pessoa que amamos muito. É muito triste. Mas imagina, você insistentemente, amar, dedicar uma vida a uma pessoa, quantas outras não poderiam receber do seu cuidado? Quantas outras? Isso deixa claro para a gente, principalmente a mim mesmo que compartilho com vocês, que quando nós batemos em uma tecla muito, batemos, outras oportunidades
não são aproveitadas por nós. Pensa, quando há um desarranjo em uma situação que a gente está vivendo, quando se arranja de novo, são possibilidades novas que surgem. Veja uma outra expressão, quando pessoas vão embora da sua vida, há possibilidades para outras chegarem. E talvez outras pessoas possam ser aquelas que vão suprir, que vão ouvir, que vão valer a pena você caminhar, você andar. Imagine, gente, que alegria que não é você ter toda a ferramenta para uma pessoa viver o reino, você ter todas as palavras, você ser esta segurança, você ser tudo isso, está tudo com você, e ser rejeitado, ser rejeitada. Aí, de repente, você encontra alguém que está sedento, e aí você compartilha algo seu, e essa pessoa recebe, e essa pessoa é transformada, a vida dela ganha contornos diferentes. Aí você olha para trás e fala assim, oh Jesus, que coisa linda, a minha existência marcou alguém, e Deus usou a minha vida para mudar a vida de alguém. Lindo isso. Talvez seja o motivo maior pelo qual nós fomos salvos. Para que a nossa vida toque alguém e a nossa vida transforme a vida de alguém. Bom, tem o respingo do nosso trabalho, né? Justus creu em Cristo. Depois, Crispo, que era o pastor da sinagoga. Olha só, Justus creu e também Crispo creu. Nem todos na sinagoga rejeitaram o evangelho que Paulo estava pregando lá. Nem todos. Versos 9 e 10. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Chega aí, Fê. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muita gente nesta cidade. Eita nós, eu anseio por falas do Senhor assim, todas as manhãs, e você? De boa, gente, vocês compreenderam aqui o que o texto sagrado está dizendo? Anseio o Senhor falar assim, hoje é fulano, Ildão, vai lá. Olha só, hoje é Silcrano. Lembra a última oração da semana passada? Que eu pedi a Deus que Ele abençoasse a gente com situações, com pessoas. Você estava aqui à noite? Rolou com você? Comigo rolou. Rolou não? Comigo aconteceu. É aqueles pedidos no WhatsApp, é aquela vontade de alguém ouvir você, de receber. Teve um dia, nessa semana, que eu estava cansado, padedéu, mas muito mesmo. Bastante. Assim como você, quando você rala para chuchu. Todos nós cansamos. E aí, estava cansado. Aí alguém falou assim, pastor, aí, dá para o senhor fazer esse favorzinho para mim? Foi no final do dia. E tinha muita coisa para fazer naquele dia ainda. Mas sabe do que eu me lembrei? Da oração de domingo. E aí, eu fui escravo do que orei. Falei assim, espera um tiquinho. E o favor que eu tinha que fazer àquela pessoa exigiu de mim bastante. Porque quando a gente está esgotado, qualquer esforço que a gente tem que fazer, né, exige demais. Mas foi muito bom, porque eu consegui, e aí eu fiz o que tinha que fazer, e eu fui entregar a pessoa, falei, fulano, está aqui. É uma sensação muito legal, gente. Se você viveu isso, você está entendendo o que eu estou dizendo. Quando Deus nos dá circunstâncias para a gente viver, que não é só proclamação, não é tagarelar, veja, não é. Nós somos ensinados a bater a portas. Se a porta abrir e a casa for de paz, a gente entra. Se não for, a gente tira a roupa, sacode o pó e vai para outra casa. É assim. Nós não temos que fazer o que é Deus que faz. Muito pelo contrário.
E quando a gente encontra alguém que deseja, que está sedento, que quer, é uma coisa linda, porque veja se você vai compreender o que eu vou afirmar agora. Nós estamos sedentos por fazer. Quando tem alguém que quer receber, houve o casamento. Vocês entenderam? Estamos cheios para poder dar. Estamos repletos, ansiosos, no bom sentido da colocação, para poder abençoar. Nós temos a bênção para dar, porque somos repletos. Deus nos abençoa, Deus está cuidando, zelando, orientando. Então a gente está cheio, derramando. Quando alguém quer, a gente tem para dar e fica alegre em poder dar. Fica feliz em poder fazer isso. É como que se a gente fosse lá dar comida para os petzinhos, como levando as ovelhas para poder ir tomar água e ir para um pasto, em que as pessoas sedentas querem receber. Então, quando a gente dá, encontrou um sentido para nós de ter tanto. Então tá. O Paulo recebe uma orientação do Senhor e ele vai. Fica 1 ano e meio lá em Corinto, o evangelho estabelecido, e ele deixa a igreja crescendo lá. Eu não sei se o apóstolo precisava ouvir de Jesus mais uma vez, que ele deveria continuar, insistir e ficar, de que Jesus estava querendo salvar pessoas, de que tinha pessoas, não sei se o apóstolo precisava ouvir isso, mas isso encorajou o apóstolo. A fala de Jesus o encorajou. O verso 11 e 13, o Paulo é levado ao tribunal, isso é descrito para nós nesses versículos. Porque ele estava persuadindo as pessoas a adorar a Deus de uma outra maneira. Tem algo aqui que é a minha conclusão interessantíssima, que eu quero compartilhar com vocês. Pode parecer um incidente até insignificante no ministério do apóstolo, mas o que acontece aqui, quando ele está no tribunal do governador, e que ele é acusado, neste momento, de pregar o evangelho, aqui dá um gás para o apóstolo. Isso se deu por conta dos judeus que estavam querendo aproveitar o Prôncio Gálio, que estava como governador há pouco tempo, para acabar, silenciar alguém que estava falando demais. De repente, o apóstolo se vê em um tribunal sendo julgado diante de autoridades romanas, ele que era romano também. E aí, a meu ver, tinha tudo para o apóstolo ser condenado aqui e ser silenciado. Gálio tinha todo o poder para fazer isso diante de uma acusação. Sabe de quem Gálio era irmão? Do filósofo Sêneca. Você já estudou sobre ele? Eram justos. Eram justos. A gente tem que estudar Sêneca quando vai cursar áreas de humanas que envolvem a filosofia. Ele era famoso, sábio, moralista, célebre em sua sabedoria. Sêneca dedicou livros ao seu irmão Gálio. Sabe por que Sêneca foi morto? Porque em sua sabedoria, em seus escritos, em seus discursos, ele peitou Nero, que era imoral. Então, quando um que é moral peita alguém que é imoral, e o imoral tem o poder, o que acontece? O que é moral é silenciado, sempre é assim. E o Nero mandou executar o Sêneca. O homem que interveio em Corinto para salvar a vida de Paulo era irmão de Sêneca, um dos melhores filósofos que a gente estuda hoje em dia. Possivelmente, o Gálio era influenciado por Sêneca, seu irmão. E aí o Gálio diz assim: eu não vou sujar as minhas mãos com essa acusação que vocês estão me trazendo,
Vocês estão me trazendo algo da lei de vocês, resolvam vocês. Foi uma vitória. Foi uma vitória. E aqui o Paulo se vê, depois de ter passado por isso, a meu ver, preservado pelo Senhor, dando legitimidade ao seu ministério ali em Corinto. Aquilo que ele estava levando às pessoas, segurança, igreja que ele era. Alguns judeus que se levantaram contra ele, certamente ficaram decepcionados, porque no versículo 16 e 17, o Galho os expulsa do tribunal, e aí as pessoas agarram o líder, o principal que ficou na sinagoga como pastor, e dá uma sova nele. E aí o Paulo se vê em um momento em que o que Jesus tinha dito a ele, tenho muita gente nesta cidade, se materializa. Aquilo que era uma visão ficou claro depois de um evento que Paulo passou, e o Senhor aprovou mais uma vez que ele continuasse ali, esparramando a graça do Senhor, esparramando o amor. Quando a gente percebe que a nossa vida não demonstra mais segurança aos outros, eu penso que é preciso ter uma reviravolta. E é por isso que eu vou orar hoje. Eu penso que é preciso ter uma reviravolta, acontecer alguma coisa, o troço ficar de cabeça para baixo, a gente quebrar um braço, perder o emprego, perder a casa, o carro ser furtado. Então você faz dedinho cruzado aí quando eu estiver orando. Acontecer alguma coisa para o Senhor nos trazer de novo para o trilho, para os eixos. Entende? E até os que estão de fora vai receber a oração. Para a gente poder ser sacudido, gente, é nesse sentido, tá bom? Nossa vida não pode ser uma coisa de estar de boa na lagoa a todo momento. Não pode. Porque se isso acontece, imagine quem é que vai segurar você, tudo dando certo, as coisas bombando, tudo rolando, tudo acontecendo, tudo a engrenagem, tudo certinho. Onde é que você vai deixar o Senhor e o reino dele? Lá no quartinho do fundo. Lá no quartinho do fundo. E aí, de vez em quando, aqui todos os quartinhos a gente tem que ir. De vez em quando a gente vai lá. Então, eu vou pedir essas coisas aí para você. Agora, veja, quando eu oro, eu já sou o agente da oração. E sou o primeiro. Tá bom? Irmãos, a nossa aventura com o Senhor é tão grande que a gente precisa ser sacudido vez por outra. Para a gente ser recordado que nós pertencemos a um outro reino e que a nossa pátria não pertence, não é aqui. E que, de toda maneira, a gente aqui passa um sopro da nossa vida. Enquanto nós estamos nesse sopro, a gente vai vivendo, algumas coisas boas acontecem, outras não. E quando muitas coisas boas acontecem, alguns podem compreender que é uma coisa legal. Não. Relembrando a você, Nabucodonosor invade Jerusalém. Acabou de acontecer uma carnificina. Todo aquele que empunhava a espada, morto pelo exército de Nabucodonosor, todo. Ele deixa lá parte da população, só a escória, porque a nata ele leva cativo, nu, correntado, nariz no pescoço do outro, em fila indiana, andando de Jerusalém até a Babilônia. Essa é a primeira escravidão, a primeira invasão de Nabucodonosor, resultado da profecia contra o rei, que mostrou os utensílios do templo. Então, teve alguns que ficaram, a escória que ficou, quem não empunhava a espada e quem não era culto para poder recomeçar a vida na Babilônia, quem não era a nata. Ficou Zedequias, que foi colocado como rei depois, e um grupo lá. E aí essas pessoas ficaram assim, na janela das suas casas, vendo seus compatriotas indo para a Babilônia como escravos. O que vocês acharam que estava na cabeça dessas pessoas? Eu não fui morto pela espada, minha família foi preservada e eu vou ficar na minha terra. Vocês acharam que essas pessoas estavam pensando o quê?
Fui aprovado por Deus, está tudo bem. Está tudo tranquilo. Mas, gente, vá lá, 2 do Reis 17 e 18, e veja o que Deus profere sobre essas pessoas. Vou enviar a essas pessoas, a Zedequias e o seu povo, a peste, a guerra e a morte. Vou acabar com a raça deles em todo o universo. Por quê? Porque aparentemente ficou tudo bem. Então, o que você quer? Tudo bem? Tudo tranquilo? Assistindo os outros assim? Tomar uma aguinha? Pois é. Gente, concluo dizendo o seguinte: vocês acham que tudo bem na vida de vocês vai precisar da mão de Deus? Se a gente está dando conta de tudo, para que vai ter os céus se voltando para nos socorrer, se está tudo bem? Beleza. Convenci alguns, outros ainda não querem, mas vamos orar. Ore você primeiro, porque o negócio é sério. Ore aí, peça a Deus graça, favor, misericórdia, se você compreendeu a meditação. Você é o lugar seguro, e eu vou orar para que Deus mande pessoas, ou continue situações, circunstâncias, para você compartilhar da sua vida com essas pessoas. Se você tem olhado muito para a sua vida, para a construção do que é seu, e está tudo bem com você, eu vou pedir que Deus possa abençoar você. E a bênção de Deus é a bênção de Deus. A bênção de Deus é a bênção de Deus. A bênção de Deus é a bênção de Deus. Senhor nosso Pai, nosso Deus grandioso, Senhor eterno, fiel, santo e justo. Santo, santo e justo. Não que eu queira repetir a Tua palavra ao Senhor, pois é Tua palavra, o Senhor quem a escreveu, mas para nós nos lembrarmos. O Senhor diz a nós que as coisas que a gente vive cooperam, todas elas, para o nosso bem. Ou que o Senhor faz com que as coisas que a gente viva, todas elas, cooperem para o nosso bem. Todas as coisas que a gente vive, o Senhor faz com que elas cooperem para o nosso bem. De alguma maneira, Pai, a gente crê nisso, ainda que quando estamos passando por esses momentos, essa palavra vem goela abaixo em nós. Como teus filhos, tuas filhas, Senhor, mas todas as coisas que acontecem conosco, o Senhor não despreza, o Senhor aproveita e faz com que elas cooperem, todas elas cooperem para o nosso bem. E o bem que eu quero descrever hoje, em minha oração ao Senhor, é esse incômodo, acerca, Senhor, de compartilharmos nossas vidas, este lugar seguro que nós somos, com pessoas que precisam. Certamente o Senhor tem muita gente em Suzana, em Poá, em Itaquá, em Mogi, Senhor. Se fôssemos hoje sonhar com os teus sonhos, com a visão do Senhor, possivelmente o Senhor diria para nós: não pare, se incomode, se inquiete com a sua vida, porque eu tenho muita gente ainda. Ah, Senhor, e é dessa voz, desta visão que a gente quer. Em nossa área de atividade, Deus, naquilo que a gente exerce, Pai, algum tipo de relevância, Senhor. Em nosso trabalho, Pai, em nossa vida cotidiana, a gente precisa muito, muito, muito ser incomodado por Ti. Ser conduzido pelo Senhor. Senhor, de fato, talvez para todos nós, possa concordar, Senhor, com a minha expressão agora. A nossa vida tem sentido direto, Pai, quando a gente, mesmo estando fazendo tendas ou não, Pai, tem, Senhor, relevância dada por Ti a uma outra pessoa. Relevância dos céus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos inquiete, Pai,
Eu brinquei com os meus irmãos pedindo que o Senhor sacudisse a nossa vida. Pai, não precisa ser tão forte assim. Mas o Senhor é Deus, nós somos o teu povo. Mas de alguma maneira, Senhor, nos tome, Pai, nesta semana, Senhor, em nome de Jesus, para abençoar. Leve-nos para dar segurança aos inseguros, Pai, para levar, Deus, luz, caminho para os perdidos, Senhor. Leve-nos, Deus, para orientar os desorientados. Leve-nos, Deus, use a nossa voz, a nossa palavra, Senhor. Usa-nos, Deus, com poder e autoridade, Pai, na companhia do Senhor Jesus. Usa-nos, Deus, em nosso contexto, aqueles que estão sedentos. Mostra-nos, Espírito Santo de Deus. Revela a nós, Senhor. Traga pessoas ao nosso convívio, Senhor, em nome de Jesus. Não aqueles que querem, Deus, fazer uso das nossas vidas, mas sedentos por Ti. Em nome de Jesus. É essa oração que faço ao Senhor. Em nome de Jesus, junto com os meus irmãos. Abençoe, Pai, outras pessoas através das nossas vidas. No nome santo e bendito de Jesus. Amém. Amém, gente. Amém, amém, amém. Quero dizer a vocês sobre a nossa semana, tá bom? A gente tem na semana que vem o nosso retiro dos homens, onde a gente vai